Começa. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso Caibar Schutter, nosso irmão. Vamos ler o Evangelho, capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Instruções dos Espíritos. Item 6. A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas da sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades ao homem. Quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm um sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam diante das pessoas, transforma-se em dado envenenado quando falam por trás. Para a gente refletir, né? Então, Jesus, aqui estamos com o teu Evangelho, pacificando o nosso coração, a nossa alma, nos preparando para o estudo desta manhã. Enviai os teus emissários para nos inspirarem, protegerem e que o entendimento seja útil para a nossa vida, modificando o nosso caráter, a nossa maneira de ser, de pensar, caminhando sempre com o teu Evangelho. Que o nosso altivo, o diretor da nossa casa, possa se fazer presente, junto com a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, as nossas queridas irmãs, o Caibar Schutter, o responsável pelo estudo desta manhã, bem como a minha amada Lourdinha. Então que seja em nome do nosso amor, minha querida, em nome da direção espiritual do CEAP, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, que iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos estudando então aquele conjunto de parábolas, né? Assim que ela chegar, você pega, por favor. Vimos a parábola do semeador, que é a parábola das parábolas, todas estão contidas ali, não é? A terra da nossa alma. Vimos semana passada a parábola do tesouro escondido, semana retrasada a parábola do grão de mostarda e agora da pérola. Esse conjunto de parábolas tem mais umas 5, são 6 ou 7 parábolas que têm o mesmo significado. Então Jesus conversando com os seus discípulos, seus apóstolos, na linguagem deles, falando do tesouro, que eles buscavam tesouro, naquela época escondia, enterravam o tesouro, falando para os pescadores, tem a parábola da rede, do grão de mostarda, eles eram agricultores, da ovelha perdida, sempre falando de modo que por trás dessa simplicidade das palavras estivesse ali oculto um grande ensinamento. Então uma parábola é isso, é uma alegoria que traz um ensinamento por trás dessa alegoria, um grande ensinamento.
Então vamos para a parábola da pérola. Eu leio bem devagarinho que você vai entender. E essa é pequenininha, está em Mateus. Ó. O reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo achado uma de grande valor, foi vender tudo o que possuía e a comprou. Entendeu essa parábola? Então, antes de ler, você vê. O reino dos céus, né? Ou a felicidade, o lugar de alegria que a gente vai encontrar, e esse reino dos céus está dentro de nós. Se eu estou aqui feliz, alegre, e estou, porque estou falando do Evangelho, com muita alegria que a gente vem aqui, mas você está aí cheio de problema, pensando em casa, veio para cá, mas não consegue tirar a cabeça das dificuldades do dia a dia, você está no inferno e eu estou no céu. Estamos no mesmo lugar. Então essa questão de céu, de inferno, é um estado da alma, é como eu estou no momento. Então ele está dizendo, o reino dos céus, essa felicidade, é semelhante a um negociador de pérolas. Então ele negociava, ele comprava, ele vendia, até que ele achou uma pérola de grande valor, de muito valor. É o que foi que ele fez? Ele vendeu todas as outras para adquirir aquela. Não vale a pena? Aí você traduz para o nosso dia a dia o reino dos céus, o reino do Evangelho, que o Evangelho nos conduz, né? O reino dos céus, que o Evangelho nos conduz a ele, o Evangelho de Jesus, pede que a gente renuncie a uma porção de coisas. Não vale a pena a gente renunciar, não valeu a pena ele renunciar às outras pérolas para ter uma melhor ainda? É o que ele está dizendo. Para a gente ter o reino dos céus, a gente precisa se despojar de uma porção de coisas por uma coisa melhor. Quais são as pérolas que nós buscamos no dia a dia? A nossa tendência é buscar as alegrias fugidias da vida. Não que seja, não possa, mas a gente dá muito mais valor à vida, ao mundo, algumas com mais dificuldades. Então, por exemplo, até os prazeres vis, as paixões, né, a bebida alcoólica, as coisas do mundo que nos dá prazer, a gente precisa deixar isso de lado para que consiga ter uma alegria verdadeira. A gente confunde felicidade com facilidade. E a vida não é de facilidade. Por favor, Andriele, a chave está lá, Dali está lá no meu carro. É que a Dilane também quer entrar ali e pegar o livro. Então vamos ver aqui o comentário do Caibá, o que ele diz. Ó. As pérolas constituem... obrigado. As pérolas constituem enfeites para a gente fina. São raras e por isso são caras. Quem possui grandes e finas pérolas possui tesouro, possui fortuna. Olha só, essa é a explicação do Caibá. Além disso, são joias muito apreciadas no seu todo, pela sua estrutura, pela sua composição. Os porcos não apreciam as virtudes das pérolas. Tem até um ditado, né? Atirar pérolas a porcos. O que adianta você jogar pérola para porco? O porco quer a lavagem, ele quer se locupletar naquilo. Aí tem esse ditado, né? Atirar pérolas a porcos. Então está aqui, ó, os porcos não apreciam a virtude das pérolas. Entrega para Carmen. Obrigado.
preferem milho ou alfarrobas. Se lhe dermos pérolas, esses pisam-nas e submergem-nas no lamaçal em que vivem. Por isso disse Jesus: não deis pérolas a porcos. Aqui na frente, quem nos ouve, tem uma festa, que eu não vou dizer o nome, né, para ninguém se sentir atingido, enfim. Mas é o dia inteiro, a noite inteira, de domingo a domingo. Eu não sei como aguentam as pessoas que moram ao derredor. É um barulho ensurdecedor. Os jovens sempre seminus, todos descamisados, forte, né? O pessoal marombado. Ontem morreu um ali. Tá vendo? Para vocês entenderem, aí uma pessoa que está aqui, uma amiga nossa que é vizinha, quando saiu ontem tinha um morto ali saindo da festa. O que a gente vê são pessoas que aparentam estarem drogadas, eu não posso dizer porque eu não fiz teste, né? Aparentam estar drogadas. As mulheres, né, em peças íntimas, fazem suas necessidades na rua, caídas, não sei como dirigem ainda seus carros. Aqui na frente a gente quer estacionar, não pode, porque eles botam o carro em tudo quanto é lugar. Urinam aqui na porta, no portão, enfim. Adianta levar o evangelho lá? Hoje vamos para a festa e eu vou falar aqui do evangelho de Mateus. A parábola da pérola. O que vai acontecer? Eu é que eu vou virar um moidinho, né? Não adianta, é jogar pérolas a porcos, eles não querem. Eles não querem. E para esses jovens, infelizmente, jovens, 20 e poucos anos, moças, rapazes, a gente fica com pena de ver, o reino dos céus para ele é aquilo ali, é a alegria deles. Fogem através da bebida a gente vê, quiçá as drogas, que eu não vejo, a gente só vê o resultado ali. Então é tirar pérolas a porcos. É isso que Jesus está dizendo. Aí continua aqui. Para a gente conseguir essa felicidade, é necessário renunciar a essas coisas. Certamente, já havia o Senhor do Verbo Divino comparado o reino dos céus a uma pérola de raro valor, quando propôs aquela recomendação a um discípulo que deliberara anunciar a sua doutrina a um homem suíno. Olha o Caibá como é que fala aqui. Ele colocou essa expressão, o homem suíno. Por isso, não estou desmerecendo ninguém, mas é um comportamento que não condiz com a ética, com a boa conduta, não condiz, né, com a civilização. Como que é um desrespeito a todo mundo, porque a gente vê as pessoas cambaleando, caindo, entrar no carro e sair dirigindo. Então pode levar risco de morte a outras pessoas. Isso aqui na frente. Imagine aí pela cidade toda como as coisas não estão. Na verdade, há homens que são homens e há homens que se parecem muito com suínos. Ele pega pesado, né? Hoje o sexo está tão liberado, as coisas estão tão soltas, que eu vou também usar um termo aqui pesado, eu uso internamente com a gente. As pessoas não têm mais relação, elas cruzam umas com as outras. Como a gente ouve aqui, né, depoimento de algumas, como é que é o nome do pai do seu filho? Não sei.
Aquele dia eu estava doidona, não sei. Tive relação com mais de uma pessoa e não sei quem é. Aí tem aí 5 filhos, um de cada pai. Mal sabe o pai de um ou de outro. Por causa desse comportamento suíno. Esse comportamento animalesco. E, infelizmente, isso é incentivado pela sociedade, pelos governantes. Pelos governantes. O suíno vive exclusivamente para o estômago e para a lama. Os homens suínos também vivem de lama e para o estômago. A estes as pérolas nada significam, as alfarrobas melhor lhes sabem. O reino dos céus, nos tempos atuais, é incompatível com o reino do mundo. Para a aquisição da pérola, o homem vendeu tudo o que possuía, para a aquisição da pérola do reino dos céus. O homem precisa vender o reino do mundo. Está vendo? A gente precisa vender o reino do mundo. Essas facilidades. A facilidade não leva à felicidade. É como a água do mar. Você com muita sede e você precisa, até quer beber água, mas vai beber a água do mar, porque não tem água potável. Enquanto mais você bebe água, mais sede você tem. Se você tem sede e beber água do mar, mais sede você terá. Você nunca se sacia. E os prazeres do mundo, esses prazeres vis, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E a gente não se sacia nunca. Como pode uma pessoa aguentar a semana inteira num barulho ensurdecedor, num ritmo tribal? Pum, 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 pum. Como pode aguentar aquilo? São homens suínos, como está dizendo o Caibachuta. Se a gente não trocar a felicidade do mundo, a facilidade do mundo, pela verdadeira felicidade, a gente nunca vai ter dentro de nós, enquanto não fizermos isso, o reino dos céus dentro de nós. Há o reino do mundo e há o reino dos céus. Último. Para a aquisição da pérola, o homem vendeu tudo o que possuía. Para a aquisição da pérola do reino dos céus. Vamos de novo. Para a aquisição da pérola, o homem vendeu tudo o que possuía. Para a aquisição da pérola do reino dos céus, o homem precisa vender o reino do mundo. Há reino do mundo e há reino dos céus. Aquele desaparece com as revoluções, ao chamado da morte, ou sob o guante da miséria. O reino dos céus permanece na alma daquele que souber possuí-lo. Entendeu agora, Vanessa? Entendeu mesmo? Senão eu explico tudo de novo. Deu para entender, né? O homem comum, ele olha isso aqui, poxa, que coisa óbvia aí. Claro que se eu tivesse, para eu ganhar uma coisa mais preciosa, eu posso vender tudo que eu tenho, porque eu vou ter lucro. Mas por trás disso, há um grande ensinamento. Há um grande ensinamento que nos leva a uma profunda reflexão. Alguma pergunta? Não? Manda para a moça lá, o Adilânia, para aquela moça que foi hoje lá para... Manda para ela, para ver se de lá ela escuta. Nenhuma pergunta? Então, Jesus vai falar uma outra parábola semelhante a essa, a parábola da rede. Não tinha uma porção de pescadores? Não viviam de pesca? O Pedro era pescador, seu irmão André era pescador. Tinha uma porção de pescadores ali, de gente simples.
Filipe, Bartolomeu, pescadores. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia. E sentado, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choros e ranger de dentes. Mateus 13, 47 a 50. Entendeu essa parábola? Agora ficou mais fácil, né? Aí está falando já no final, no dia do julgamento. Esse julgamento, na verdade, é a nossa consciência. Não tem ninguém botando o dedo na nossa cara, é a nossa consciência. Aí ele falou, é igual um pescador, você pegou peixe bom, pegou peixe ruim, você joga de novo no mar. Pegou o baiacu, né? Aqui tem muito baiacu, né? Ele não serve o baiacu. Larga de novo. Veio peixe pequeno, separa os grandes, bota o grande no cesto. Isso aqui vale a pena. É assim que acontecerá no dia do juízo, né? A gente separa os bons dos maus. Aí ele continua aqui. Vamos ver o comentário que é interessante. Ó. O fim do mundo é característico dos tempos em que estamos. Destes tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações, tempos em que a lealdade, a sinceridade, a verdade, a afeição, o amor, a verdade andam obscurecidas nas almas, tempos de discórdias, de ódios, de confusão, tal que até os próprios escolhidos periclitam. Periclitar é o quê? Duvidar, né? Não é isso? Periclitam, periclitar. O que significa periclitar? Periclitar. Não é periquita, aqui botou periquita. Eu tenho que escrever mesmo. Ó. Periclitar. Uma criança pega isso aqui em 1 segundo escreve, né? Eu fico catando milho e ainda erro a palavra. Encontrar-se sob ameaça, perigo, correr perigo. Isso aqui é periclitar. Periclitação vem de periclitar, que quer dizer estar em perigo, perigar, ameaçar, perigo ou ruína. Então olha aqui, o fim do mundo é característica dos tempos em que estamos. O fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos. Destes tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações, tempos em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade andam obscurecidas nas almas, tempos de discórdia, de ódio, de confusão, tal que até os próprios escolhidos periclitam, quer dizer, se perdem, né? Até os próprios escolhidos se perdem, correm perigo. É o fim do mundo velho, é o advento do mundo novo, é uma fase que se extingue para dar lugar a uma outra que vem nascendo. Então, na verdade, o Caibá escreveu isso aqui lá em 1900 e a primeira edição aqui desse livro, deixa eu ver aqui quando foi que ele escreveu. Tem aqui a assinatura dele.
Tem, mas não tem a data aqui. Preâmbulo. Quando ele escreveu o livro? Não botou a data. Não botou, né? Mas essas palavras são atualíssimas. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui quando ele nasceu. Nasceu início do século XX, 1900 e pouquinho, que ele escreveu esse livro. O Caibai Schutter nasceu em 22 de setembro de 1868, na cidade do Rio de Janeiro. Ele nasceu em 1868. Em 1904, toma contato com o Espiritismo. Em 1904, ele toma contato com o Espiritismo. E até 1938, ele é espírita. Ele foi espírita durante 34 anos, de 1904 a 1938. Fundou o Centro Espírita Clarim, em 1905. O jornal O Clarim, em 1925, escreveu diversas obras. Então vamos lá. O Caibai Schutter escreveu isso no início do século. Vamos botar aí 1925, por aí, né? Não sei quando ele escreveu esse livro não, bem no início. Parece que escreveu ontem ou hoje de manhã. Parece que escreveu ontem. Vê se não está acontecendo isso hoje. Ó. Hoje, vou botar aqui hoje, a fé é encontrada com muita dificuldade nos corações. Não tem muita gente que não tem fé hoje? Tempos em que a lealdade, sinceridade, uma verdadeira afeição, amor, a verdade andam obscurecidas nas almas, né? Quanta mentira hoje. Tempos de discórdia, de ódio, de confusão. Então parece que ele escreveu hoje de manhã esse artigo, né? Continua as coisas quase da mesma maneira de quando ele escreveu. Não é o fim do mundo, como alguns têm entendido, mas sim o fim de costumes com os seus usos, suas praxes, seu convencionalismo, sua ciência, sua filosofia, sua religião. Na verdade, esse modelo que nós temos de civilização, ele é falido. Ele é falido porque não está atendendo a maioria. O modelo de religião, o modelo de sociedade, as coisas terão que ter um novo rumo. Então, quando fala é o fim do mundo, a Terra, o planeta Terra não vai se acabar, não vai se explodir. É o fim do mundo, é o fim de uma maneira de se viver, de um determinado comportamento, onde o egoísmo prepondera. O mundo ocidental, em princípio, é o mundo cristão. Na verdade, o islamismo já tomou conta da Europa inteira. E as igrejas estão fechando por conta deles, da ideia deles. Estão abafando o cristianismo e o objetivo é acabar com o cristianismo. Essas correntes de pensamento são correntes como é que se dá um nome? Eles são fanáticos, fanatizadas, algumas até extremistas, e acham que só eles têm razão. Só eles têm razão. E a sociedade está cada vez mais confusa. Então é necessário um novo modelo, é necessário. Aí vem o quê? A doutrina espírita. A doutrina espírita que será
o futuro das religiões. Esses conceitos que o Cristo trouxe. E o cristianismo não vai desaparecer da face da Terra, porque Jesus é o responsável pelo planeta Terra. Jesus é o guia e o modelo de todos nós. E os homens, até hoje, se matam ainda em nome dele, em nome de Deus, mas com a doutrina espírita sendo divulgada para os 4 cantos do mundo, a humanidade terá uma nova maneira de proceder. Então, como dizem os espíritos, e essa é uma ideia universal, não foi um espírito que disse, através de um médium, vários espíritos, através de vários médiums, de vários lugares diferentes, dizem que a doutrina espírita veio para alavancar o progresso moral da humanidade. E graças a Deus a gente está hoje aqui tendo acesso a essa doutrina que vai nos conduzir a esse reino dos céus. A gente tem tudo na mão. É só você tomar para você o que você aprende aqui. É só cada um tomar para si. E modificar a maneira de pensar e de sentir que o mundo nos oferece. Então é uma fase do nosso mundo que ficará gravada nas páginas da história, com letras indeléveis, encerrando um ciclo de existências da humanidade e abrindo outra página em branco, mas trazendo no alto um novo programa de vida. A rede cheia de peixes de toda espécie representa a lei suprema que, ministrada a todos, sem exceção, sejam gregos ou gentios, vem trazendo o tributo de Cristo, gente de toda espécie, bons, medianos e maus, para serem julgados de acordo com as suas obras. O que a gente falou. A nossa consciência vai nos julgar e serão separados. A gente tem ouvido aí rumores de guerra e guerras no mundo inteiro. A Europa hoje corre um grande perigo de um terceiro conflito. Meu Deus! A humanidade não aprendeu ainda com a primeira grande guerra, com a segunda. Estão na iminência de uma terceira. Então a gente tem que orar pela paz do mundo, pedir a Jesus para que isso não aconteça, mas o homem está buscando esse caminho, o caminho do sofrimento, o caminho da dor. Aí nesse momento, se infelizmente isso acontecer, a rede foi atirada e os peixes bons serão separados dos maus, dos peixes ruins. E isso já vem acontecendo. Se o homem optar por isso numa grande escala, como por exemplo um conflito mundial, o mundo já tem um monte de guerra, tem centenas de guerras ou iminências de guerra no mundo inteiro. São centenas. Um espírito belicoso ainda. Quando a gente abrir o Evangelho, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra será dos mansos, e não desses espíritos belicosos, beligerantes. Falei difícil. Belicoso é que gosta de bélico, material bélico. O que é o material bélico? Material de guerra, de explosivo, de arma, de armamento. É um espírito belicoso, é um espírito brigão, espírito de confusão, espírito de guerra. Isso é espírito belicoso. Entendeu? Os anjos são os espíritos superiores, a quem está afeto o poder do julgamento. A fornalha de dor
é o símbolo dos mundos inferiores, onde os maus têm de se depurar entre lágrimas e dores para atingirem uma esfera melhor. Então, a fornalha, mas Jesus falou da fornalha, do inferno, lá haverá dores e ranger de dentes, tudo isso, não é? Isso significa que existe essa dor em mundos inferiores. Você sabe o que é ainda em ter que inventar a roda? Sabe o que é ainda aprender a cozinhar um alimento, a fazer um fogo, deixar de comer igual bicho? Porque vai ter que caçar para alimentar. Ainda não se planta, ainda não tem um grupo que planta. Eu tive no Xingu várias vezes, já falei isso para vocês. Tem tribos lá no lugar que eu fui, tribo que eu visitei. Então, tinha uma tribo lá que eles plantavam mandioca, limão, mamão. Tinha muito mamão lá, comi muito mamão lá do Xingu. Eles plantavam. Tinha a tribo que só pescava e caçava. Já estavam ali parados, mas não plantavam, não cultivavam a terra. Então você imagina você ir para um lugar que você ainda nem sequer cultiva a terra. Você quer comer? Você vai ter que ir no mato, arrancar fruta da árvore e se virar nos 30. E todo dia tem que comer. A gente não come e bebe todo dia? Todo dia vai ter que caçar para comer. Não tem geladeira. Não tem geladeira. Você vai ter que inventar tudo. Ter que criar tudo novamente. Conforto, ar-condicionado, nem pensar. Anestesia. Meu Deus, o que seria da gente sem anestesia, né? Caramba. Então, esse lugar, quando você vai para lá, é ali que tem ranger de dentes. É isso aí, o inferno, em comparação aqui. Aí você diz assim, poxa, eu era tão feliz, mas não soube usar as benécias da vida. Não soube dar valor. É isso que ele está dizendo. Contudo, não se julgue que esta parábola seja para os outros, que não para os espíritas, ou os crentes do espiritismo. Isso é para a gente. Parece-nos até que os afetem primeiro, que a todos os demais, pois que se acham dentro da rede tecida pela pregação dos espíritos do mundo todo. Quer dizer que não vale só conhecer, é preciso também praticar. Não vale estar dentro da rede, é indispensável ser bom. Pra gente. A gente já está terminando. Vanessa, não dorme não. Mais 5 minutinhos a gente acaba. Eu acordei várias vezes essa noite, mais 5 vezes. Mas vamos lá. Não vale a pena estar na rede. O reino dos céus é semelhante a um pescador que lançou a sua rede e trouxe toda espécie de peixe. Não foi todo o peixe que foi separado, só os bons, os outros foram atirados e jogados fora. Então não adianta estar apenas na rede, tem que ser bom. A rede do espiritismo foi lançada sobre nós. Não adianta você dizer, eu sou espírita. Você precisa praticar. Precisa praticar. Senão não adianta. O que adianta você estar ouvindo aqui, entrar por aqui, sair por aqui, a hora que você botar o pé ali no portão, você é a mesma pessoa, roda baiana.
Pois é. Agora você olha de fora alguém rodando a baiana ali para ver se é bonito. É feio. Dá vergonha até de ver. Dá vergonha até de ver uma baixaria. Né? Não dá, você não quer nem ficar, vamos sair daqui, não quero ver isso não. Né? Os que conhecem um amor e não têm amor, os que exigem lealdade e sinceridade, mas não as praticam, os que clamam por indulgência e não são indulgentes. Você sabe o que é indulgência? Os que clamam por perdão. Indulgência é perdão. Fica mais fácil assim. Tenha indulgência comigo, compreenda-me. Quer dizer, o perdão, você compreendendo o outro, você pede perdão para você, pede compreensão, mas você não perdoa o outro. Acho isso aqui muito bonito, mas continua com raiva da sogra, continua com raiva do vizinho. Hã? Então, é isso aí, é isso aí. Então a nossa irmã está dizendo aqui que ela tinha muita mágoa de uma vizinha por causa de confusão com criança, e depois de 2 anos ela pediu desculpa à vizinha e pediu perdão. Ela disse que usou a palavra perdão e se sentiu aliviada, porque esses 2 anos aquilo ficou agoniando ela. É isso aí. Ela não estava daí. Pois é. É isso aí. Exatamente isso. Esse deve ser o comportamento nosso, do espírita, do cristão, porque a gente erra também. A gente erra. Os que anunciam a humildade, mas se elevam aos primeiros lugares, deixando o banco do discípulo para se sentarem na cadeira do mestre. Então, a gente fala de humildade, mas é orgulhoso. É vaidoso. Todos estes, e ainda mais os perjuros, os convencionalistas, os tíbios e os subservientes, não poderão ter a cotação dos bons, dos humildes, dos que têm um coração reto, dos que cultivam o amor pelo amor, a fé pelo seu valor progressivo e trabalham pela verdade para terem liberdade. Então, não adianta, gente. O que é o perjuro? Perjurar. Eu acho que é enganar. Perjuro. Perjuro. Isso aí, é que falta ao julgamento, ao juramento, é que engana. Falta, perjuro, também conhecido como pressúgio. É o ato intencional de prestar um juramento falso. Então é a pessoa falsa, esse é o perjuro. Falso, negar a verdade. Um falso juramento. Tíbios são os tímidos, né? Subserviente, sempre submisso a tudo, deixa tudo, não toma uma atitude. Esses não podem alcançar o reino dos céus. A parábola da rede é a última da série das 7 parábolas. Olha aí, são 7 parábolas que o mestre propôs aos seus discípulos
Por isso, o apóstolo, ao publicá-la no seu evangelho, conservou a expressão que o Cristo lhe deu ao propô-la. Finalmente, ela não começou assim, finalmente, então foram uma série de parábolas. Finalmente, ela é a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações o ensino alegórico que lhes havia transmitido, ensino bastante explicativo do reino dos céus, com todas as suas prerrogativas. Aí, esse grupo de 7 parábolas. Que a gente tome para nós esses ensinamentos. Que a gente se torne uma pessoa sincera, que use a verdade, mesmo que ela nos custe a dor. Porque se a gente mentiu, a gente pode consertar dizendo a verdade. Se a gente errou, a gente pode acertar. E a gente não precisa morrer para se arrepender, para reencarnar, para poder se quitar com a lei de Deus. Não precisa. A gente pode se arrepender agora, pedir a Deus forças para a gente poder se quitar com aquele débito, consertar, reparar. Já que a reparação só se dá aqui no corpo físico, a gente pede forças para reparar. Se eu trair, me ajuda, Senhor, a reparar o mal que eu fiz da traição. Se eu matei, tirei a vida de alguém, me ajuda, Senhor, a de alguma forma a reparar esse mal. Nem que seja alguém tirando a minha própria vida, ou que eu tenha uma morte que sinta aquilo que eu fiz o outro sentir. Mas acima de tudo, Senhor, me dê forças, me dê coragem, para que no momento em que for chamado para o teste, eu não vacilar, eu não recuar. E aí é um processo no dia a dia de nossas vidas para a gente ir vencendo as nossas dificuldades, como a senhora fez. Levou 2 anos para pedir desculpa, mas pediu. Aí serve de lição, né, para a gente não fazer mais esse mal. Alguma pergunta? Podemos rezar então? Agradecer a Deus o domingo, um domingo de paz para todos nós, um domingo de descanso, de alegria entre os nossos familiares. Obrigado pelo teu Evangelho, Jesus. Obrigado ao Caibachu, teu que nos esclareceu, ao altivo e aos guias desta casa de amor, que nos propiciou um ambiente, um momento adequado para esses estudos. A proteção, o amparo de todos, o amor de todos vocês. Muito obrigado. Que Deus nos ajude no resto do dia. Que seja então em nome do altivo e da direção espiritual do SEAP, em nome do nosso Caibá, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, encerramos então os estudos da manhã de hoje em torno do livro Parábolas e Ensino de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.